isso daí. Beleza. Bom, a gente fez uma análise para o leilão de segundo preço. Como é que ficaria isso para o leilão de primeiro preço? Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é formular, né, o leilão de primeiro preço como se fosse um jogo. Tá? Então, assim, o jogo lá é jogadores, estratégias e payoffs. Né? Jogadores é a mesma coisa, as estratégias também vão ser os lances, a única coisa que muda é o payoff. Tá? Então, no leilão de primeiro preço, assim, ó, é, se o lance BI não é o lance vencedor, mesma coisa que no outro caso lá, o meu payoff, meu benefício vai ser zero, tá? Não ganhei o item, vai ser zero. Agora, se o lance BI é o maior lance, qual que vai ser o payoff do jogador I? Aí vai ser a valoração do I menos o BI. Então aqui, ó, percebam que é I e I, né? VI e BI, né? Porque aí você tem que pagar exatamente o quanto que você deu, né? Já não é o BJ lá, que seria o segundo maior cara, tá? Então, a diferença é basicamente essa daqui, ó. Que aqui era, antes era VI menos BJ, agora é VI menos BI, tá? Então, o teorema que a gente tem aqui é assim, ó. Dar o lance igual à sua valoração verdadeira não é a estratégia dominante no leilão de primeiro preço, tá? Não é a estratégia dominante. O que acontece, né, se você der o lance igual à sua valoração verdadeira? Acontece que, tipo assim, se você ganha o item, teu payoff vai ser zero, porque você vai ter que pagar, né? Tipo, VI menos BI, só que se esse cara aqui também já é VI, então vai ser VI menos VI, que é zero, tá? Que é zero. Aí se eu perder, né, por definição dos payoff aqui, quando eu perco, o payoff é zero, tá? Então não importa, se você dá o lance BI igual a VI, isso daqui não... Você sempre vai ter payoff de zero, tá? Então, se você quisesse ter o payoff maior do que zero nessa situação do leilão de primeiro preço, o lance tem que ser menor que o seu valor verdadeiro, tá? O lance vai ter que ser menor do que o valor verdadeiro, certo? Para você ter um payoff maior do que zero, tá? E aí você fala assim, tá bom, então beleza, professor, você vai ter que dar o lance menor do que o valor verdadeiro, mas quanto menor que vai ter que ser e qual que é a regra aí, né? Vamos supor que amanhã eu tenha que participar de um leilão de primeiro preço aí. Como é que você me recomenda aí fazer? Então, assim, aqui não tem uma resposta muito boa para vocês, porque, assim, eu posso dar só uma ideia, né? O que acontece aí, né? Tipo assim, ó, se o lance que você der for um pouco abaixo do teu valor verdadeiro, o seu payoff vai ser baixo. Se você ganhar o item, né? Então, assim, porque não, o payoff é esse daqui, né? VI menos BI, tá? Se você dá o lance BI igual ao VI, o payoff vai ser sempre zero, a gente já viu. Então você começa abaixando esse carinha aqui, né? Abaixando o BI. Se você abaixar muito pouco, o payoff vai ser baixo, tá? Você gostaria de abaixar bastante, porque daí essa subtração aqui seria grande, né? Que é o nosso payoff, tá? Agora, só que se você abaixa muito, se for muito abaixo do valor verdadeiro, aí vai diminuir tua chance de ganhar, tá? Então tem esse porém aí também. Tá? Então você fica assim, putz, será que eu abaixo bastante o meu lance ou será que eu abaixo, né, abaixo pouco ou abaixo bastante? Tá? Então você tem aí um trade-off, né, entre dois fatores. Né? Primeiro, isso daí vai depender muito do conhecimento que você tem sobre os outros jogadores. Tá? E também depende da distribuição dos possíveis valores. Né? Tipo, então, aqui tem um exemplo, né? Como assim conhecimento entre os outros jogadores? Por exemplo, se você sabe que tem muitos jogadores, né, muitos, assim, talvez seja melhor você dar um lance mais próximo do valor real, né? Porque você está competindo com muito mais gente, tá? Agora você sabe que tem dois, três caras lá, talvez você queira baixar um pouquinho mais, tá? Isso é um exemplo, né? De um conhecimento que você tem sobre os outros jogadores. O que tem a ver essa questão de distribuição dos possíveis valores? Ah, talvez os valores dos outros jogadores estejam assim super, vamos dizer, super bem distribuídos assim, né? Tipo, aleatoriamente, tá? Mas pode ser que eles estejam distribuídos aleatoriamente, mas estejam meio que concentrados em cima de uma média ou algo assim, tá? Então também vai depender muito dessas coisas aí, tá?
Se você quer saber como é que faz para você dar um lance no leilão de primeiro preço, interessados em saber mais vão lá na seção 9.7 do livro, que é a seção avançada do capítulo sobre leilões, tá? Então a gente não vai falar disso daqui. Para você saber mais, vai lá na seção 9.7 do livro, seção avançada, tá bom? Mas é uma coisa mais complicadinha mesmo de chegar nessa conclusão. Bom, aí tem assim um outro tipo de leilão, né? Esse leilão até não tinha falado, não tinha comentado com vocês, mas é esse que a gente chama de leilões todos pagam, tá? Como assim leilão todos pagam, né? É uma subclasse dos leilões de primeiro preço, tá? Então assim, a questão é assim, que os caras ainda vão ser cobrados pelo primeiro preço, tá? Então, se você ganha, você vai ter que pagar o quanto que você deu de lance, né? Isso que é o leilão de primeiro preço. Só que aqui você tem uma situação assim que, tipo, todo mundo tem que pagar o lance que deu, né? Você fala, nossa, que coisa estranha. A gente já comenta sobre isso, né? Mas então, assim, ó, como é que funciona lá modelando isso num jogo? Então, primeiro assim, todos os compradores dão um lance, tá? O maior lance vai receber o item, beleza, até agora tá ok, não tem nenhuma diferença. Só que aqui que vem a parte diferente, ó. Os outros compradores também pagam seus lances, independentemente de ganhar ou perder. Coisa estranha, né? Tá? E aí, se a gente fosse modelar aí na teoria dos jogos, é assim: se o lance BI não é o lance vencedor, então o payoff dele vai ser o negativo BI, vai ser menos BI. Por quê? Porque ele não ganhou e ainda teve que pagar. Essa que é a ideia do leilão, todos pagam. Tá? Agora, se o BI é o lance vencedor, o payoff vai ser VI menos BI, que daí se comporta como se fosse um leilão de primeiro preço. Tá? Então, você pode achar esse leilão muito estranho, assim, mas acontece bastante na prática, né? Como assim? Exemplo aí, ó. Campanha política, tá? Campanha política, na verdade, assim, é como se os partidos, né, ou os candidatos, na verdade, eles têm que decidir quanto que eles têm que ganhar, quanto que eles têm que gastar na campanha, né? Quanto que eles têm que investir de dinheiro na campanha. E uma coisa assim que, né, acho que até a gente sabe assim meio de maneira intuitiva, mas existem estudos disso, é que assim, gastar mais significa ganhar, tá? Gastar mais é praticamente assim ganhar, tá? Talvez hoje, não sei, né? Hoje hoje é muito diferente as coisas, né? Mas mesmo assim, a gente sabe que teve gente aí que, né, lá na eleição dos Estados Unidos teve na eleição de 2000 e agora não tô lembrado do ano 2016, né, eu acho. Aquela eleição que o Trump lá ganhou. Teve muito negócio de você comprar lá alguma coisa lá, hacker lá na Rússia, né? Que fez com que. Então você pagou, né? Para você mandar propaganda online. Eu não lembro direito como é que foi essa história aí. Quer dizer, mesmo assim, hoje a gente ainda tem assim, formas de você gastar o dinheiro e ainda assim alcançar um público maior, tá? Antigamente era aquela coisa de botar propaganda na rua, pagar gente distribuindo folhetinho e tal, né? Mas, então tendo essa relação, gastar mais igual a ganhar, né? Você sempre quer gastar mais, tá? Só que, para tentar ganhar. Só que, o que acontece se você não ganha? Aí você gastou, simplesmente gastou, né? Não vão te dar o dinheiro de volta, tá? Então esse daqui é um exemplo que se enquadra lá naquele tipo de leilão. O leilão todos pagam. Outro exemplo aí legal é o projeto de arquitetura, né? Então vamos supor que você tem lá diversos escritórios de arquitetura que estão competindo lá para ganhar para fazer um projeto da prefeitura ou algo assim, né? Então eles têm que isso é bem comum, né? A prefeitura faz tipo uma licitação aí para
para ver quem que ganha, né? Daí os escritórios de arquitetura, eles têm que, tipo, fazer um projeto interessante, então tem que gastar lá, né, os melhores profissionais, gastar bastante tempo, fazer um projeto que fica bem legal, então tem que pensar bastante e fazer um projeto bacana. Então eles, assim, no fundo é como se você gasta dinheiro para fazer esse projeto preliminar, tá? Às vezes não é o projeto final, mas é o projeto que vai fazer com que as pessoas analisem e talvez você ganhe ou talvez não, tá? É, Então, no fundo, todos os escritórios de arquitetura vão acabar gastando tempo e dinheiro, né? Mas só um deles vai ganhar. Tá? Então, o fato de todos terem que pagar implica em lances muito menores do que o valor real. Isso é interessante também, né? Tá? Você sabe que você tem que gastar dinheiro aqui, né? Então, talvez você não... As pessoas poderiam até fazer projetos interessantes aqui, mas como você não vai ter o teu dinheiro de volta, daí as pessoas começam assim meio que tipo fazer uns projetinhos mais meia boca, né? Então seria assim, equivalente a você falar que se deu um lance muito menor do que você poderia dar, tá? Bom, novamente aqui eu vou falar para vocês, interessados em saber mais, vai lá na seção 9.7 do livro, que lá você encontra as informações avançadas do capítulo. E a última coisa que eu queria falar aqui tem a ver com valores comuns, tá? Então, o que é esse negócio de valores comuns, né? Antes, quando a gente falou lá do valor verdade lá, né, de um jogador, a gente falou que ele era duas coisas, né? Independente, tá? Independente e, e privado, tá? E privado, certo? Mas o que que acontece? Então, o que que significa o independente? Até comentei anteriormente, né? O independente significa assim que tipo o valor que eu tenho para um determinado item não tem nada a ver com o valor quanto você valora aquele mesmo item. Então são coisas totalmente independentes, tá? Mas se isso daqui não for verdade, tá? Se as coisas fossem mais dependentes, né? Então o que que significa que as coisas sejam mais dependentes? Significa que você tem tipo um valor comum, né? Onde todas as pessoas podem ter valores, verdades diferentes, mas meio que aquela coisa, aquele valor meio que está assim, circundando um valor médio, assim, sabe? Mesmo que você continue privado, né? Mas você tem essa coisa que fica meio que numa média, tá? Então, isso ocorre bastante, né? Mas uma situação interessante de você pensar aqui é no caso de compradores que querem no futuro revender um item. Tá? Então você compra um item, é normal, né? Às vezes você comprar um item e querer vender ele lá mais para frente. Você tem situações muito boas, assim, né? De certa forma, que, por exemplo, você quer revender um carro no futuro, tem lá uma tabela, né? Tabela FIP, né? Que te diz aí mais ou menos o preço desse carro. Claro que depende de outras variáveis ali, questão da conservação do teu carro. Mas você tem outras situações que não são tão boas assim, né? Então, você até tem aqui um valor comum aí, né? Entre os participantes do leilão, tá? Que seria esse valor V aqui, que a gente chamou de V, tá? Que seria a quantidade média que irá gerar na revenda, tá? E aí, cada comprador tem uma estimativa própria do seu valor, tá? Uma própria estimativa do valor, que vai ser assim, ó, o comprador I vai ter o valor VI, que é igual a esse V, tá? Que é essa média aí, mais um desvio da média, né? Mais esse XI, que é um valorzinho menor aí, que desvia da média. Pode até ser uma coisa positiva e negativa nesse caso, tá? Vamos supor assim que, sei lá, tipo, você tem um V, um valor de 1.000 aí, né? E aí as pessoas elas ficam meio que orbitando assim, né? Por exemplo, tem um cara que tem o valor de 1.010, outro cara tem o valor de, sei lá, 950, mas tudo tá meio que em torno desse 1.000 aqui, né? No caso aqui o XI aqui seria 10. Nesse caso aqui o XJ, né, que é VJ, seria tipo menos 50, tá?
todos eles orbitando em volta do valor V. Tá? E aí o teorema é assim. Então, pensa assim. Os valores, eles são diferentes e são privados, mas eles ficam em torno dessa média aqui. Só por conta disso, a situação já muda. Olha só, a gente não pode mais ter aquelas propriedades bons do leilão de segundo preço. Então, o teorema que tem em relação a isso é o seguinte. No leilão de segundo preço, de item com valor comum, né, que é essa modificação aí, né, que a gente está falando. Se a gente der o lance igual à nossa valoração verdadeira, isso já não é mais uma estratégia dominante. Tá? Então a coisa muda, o cenário muda completamente só pelo fato da gente ter agora valores que estão assim mais ou menos próximos. Tá? Como é que faz para a gente entender? Assim, a gente não vai ver a demonstração disso, mas só para a gente entender assim mais ou menos a intuição, né, o que está por detrás aí, né? Então pensa assim, você é um comprador lá e, né, tipo, vamos colocar aqui alguns valores, né? Tipo, vamos falar aqui, ó, eu sou B1, e aí o valor comum lá, vamos dizer que é 1000, que nem a gente tinha dado o exemplo de antes. Então, desculpa, vamos fazer assim, né? O meu valor aqui vai ser 1000 mais 10. O valor do outro cara vai ser tipo... Não, vamos supor que o meu é 1000 mais 100. O valor do outro cara vai ser 1000 menos 50. O valor do terceiro cara vai ser 1000 mais 50. Vamos colocar mais um carinha aqui só para ficar legal a situação. Vai ser 1000 mais 70. Tá? Vamos supor que seja isso daí. Então, todos eles muito próximos do 1000. Tá? E aí, vamos supor, né, que você tenta usar, você viu lá, eu vi a aula lá do professor lá e falou que se o leilão for de segundo preço, então o correto é você dar o lance igual à valoração verdadeira. Então todo mundo dá o lance igual à valoração verdadeira aqui, tá? E aí quem que vai ganhar? Esse cara aqui vai ganhar, tá? Quanto que ele vai pagar? Ele vai pagar isso daqui, né? Vai pagar 1070, porque é o segundo maior lance, tá? Beleza. E aí o que acontece? Então assim, você deu o lance de 1000 e na verdade assim, qual que é o payoff, né? O payoff lá era tipo assim, né, o quanto que você valora o item diminuído pelo quanto que você teve que pagar, né, o segundo maior lance, tá? Então o teu payoff vai ser 1100 menos 1070. Então o teu payoff vai ser de 30. Você fala, legal, ganhei 30 aqui, né? Ganhei. Vou ficar feliz? Não vou ficar tanto. Por quê? Porque como são... Nessa situação em que a gente tem esse valor aqui de 1000, que é o valor incomum, né? É aquela história de talvez a gente tá vendendo... Depois a gente queira vender esse item, e esse item ele tem um valor médio de R$1.000 aí no mercado. Então, você ganhou. Legal, mas você aprendeu uma coisa. Na hora que você for revender, tá? Você já não vai conseguir vender pelo preço que você pagou. Tá? Porque você só vai poder vender para caras aqui, ó. Tipo, você vai vender para esse V2, você vai vender para esse V3, você vai vender para esse V4. Né? Dificilmente, né? Que você podia pensar numa situação em que, em vez de ter 4, tivesse, sei lá, 50 possíveis vendedores. Se você ganhou, significa que você passou na frente de todos aqueles 50. Então, na hora de você vender, né, muito difícil, você vai ter que ter uma sorte enorme de encontrar um cara que esteja disposto a pagar mais do que você pagou. Tá? Então, ó, o comprador com o valor mais alto ganha, mas aprende uma coisa. O valor do objeto no mercado é menor do que o que ele pagou. Tá? Então, você fica, putz, ganhei, mas na hora que eu for revender, difícil eu conseguir recuperar aí o quanto que eu paguei. Tá? Então, o valor pago ele é superestimado. Tá? E provavelmente você vai perder dinheiro se for tentar revender.
Essa situação tem até um nome, tá? Depois vocês podem procurar lá na Wikipédia, lá ele chama assim a maldição dos vencedores. Tá? Legal esse nome, né? A maldição dos vencedores. Você ganha, mas você tá meio que amaldiçoado ali, né? Depois que ganhou. Né? Porque o comprador, ele na verdade tinha superestimado o valor daquele item. Então tem exemplos disso daí, tá? Tem exemplos que acontecem no mundo real disso daí. Tem vários, assim. Eu coloquei dois aqui, né? O exemplo um, assim, tem a ver com direitos de exploração do petróleo em terras com valores comuns, tá? Então vamos supor lá que você tem lá uma terra que está vendendo. As pessoas sabem mais ou menos o preço daquela terra lá, que a terra tem petróleo lá, né? Então as pessoas sabem mais ou menos o preço, e daí você vai lá e ganhou. Só que talvez você tenha pago caro demais. Essa que é a ideia. Porque ninguém quis pagar o que você queria. Talvez não valha tanto a pena assim. Né? Você superestimou aí o valor, tá? Um outro exemplo aí tem contrato de jogadores de beisebol. Esse exemplo até tá no livro, né? O exemplo aí. Então, e pode estender isso também para jogadores de outros esportes, jogador de futebol, por exemplo. Em que, tipo assim, você está disputando lá um jogador que está indo bem na temporada lá tal, né? Você está disputando e você começa a querer fazer oferta lá para ter aquele jogador no teu time na próxima temporada. E aí você ganha. Se deu o maior valor, o jogador vai lá pro teu time, só que daí você fala assim, putz, na hora que eu for vender ele no futuro, não vou conseguir vender pelo mesmo preço que eu paguei. Então acaba que você perde dinheiro no futuro, né? Tem esse filme aqui, esse daqui não tá no livro, mas é um filme bem legalzinho aí, que chama-se Moneyball. Acho que até é um filme com o Brad Pitt, tá? Brad Pitt. Tem outros carinhas famosos lá também. Ele foi até um filme indicado ao Oscar, aí já é antiguinho, né, 2012. Mas eu lembrei desse filme aí porque ele fala exatamente essa situação de contrato de jogador de beisebol. E lá no filme a história é que o cara, ele acaba, tipo, tentando sair dessa ideia de sempre comprar o jogador mais caro. Porque sempre é uma questão histórica, assim, né? Tipo, o time sempre tenta ir atrás né? Sempre tentou ir atrás do jogador com melhor performance, eles ficam disputando, ver quem oferece mais, aí compra um determinado jogador. E nesse filme ele mostra, assim, que em um determinado momento lá, tinha um timezinho, assim, que é uma história baseada em história real. Tinha um timezinho que ninguém botava fé, eu até não lembro qual que era lá, que ganharia o campeonato de beisebol naquele ano. Ele nunca ganhou, era aquele time mais fraquinho. E aí o cara chega com essa estratégia de, em vez de comprar jogadores bons, ele faz um monte de time assim, mediano, né? E, e aí por conta disso ele acaba ganhando lá o campeonato. Putz, contei o filme inteiro. Vocês não vão mais querer ver. Mas vejam que ainda assim vale a pena. Mas é um filme meio desconhecido aí. Tá? Enfim, nessa situação aqui, né, a gente acabou de falar que dar a aposta igual ao valor verdadeiro que você tem pelo item não é uma boa estratégia. Tá? Então, determinar o lance correto é complicado, mas a gente não vai ver os detalhes aqui. Isso daqui é um assunto mais complicadinho aí, a gente não vai ter tempo de trabalhar. Tá bom?